de volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia da Poliana, a gente fala um pouquinho a respeito de estética e de emagrecimento. Obrigado pela participação, boa tarde. Obrigado pelo convite, boa tarde. Bom, Poliana, como é que surgiu o seu interesse nessa área especificamente? Como eu já trabalhava já há um tempo na área da estética, sempre com protocolos que não me levavam à questão final do cliente. Então, a gente começa a se perguntar até quando fazer alguns cursos, tudo mais, né? E comecei a exigir mais de mim profissional, a dar mais qualidade de prestação de serviço para o meu cliente. Foi aí que eu tive a ideia de fazer essa especialização na parte do emagrecimento. Uhum. Você é enfermeira também? Sou graduada em enfermagem. Uhum. E quando se pensa nessa questão, né, muitas vezes a gente vê estética e saúde correlacionadas, mas muitas vezes as pessoas fazem exageros em função da estética que acabam prejudicando a saúde, né? Isso. Acontece muito disso, porque as pessoas não entendem que tem que ter um meio termo entre estética e os tratamentos em si, né? Então a gente tem que olhar para o lado da alimentação, para o nosso interior e também com os produtos manuais ou equipamentos também. Perfeito. Bom, você utiliza aí para emagrecimento um método chamado 5S. Isso. Queria que você comentasse aí como é que surgiu esse método, como é que ele foi criado. Ele surgiu já há quase 2 anos, o mês que vem vai completar 2 anos, com a Edivânia Poltronieri, do Espírito Santo. Esse tratamento ele surgiu para ela, porque é uma profissional que trabalha na área da saúde, na área da estética, porém obesa. E veio aí a calhar, fez um sucesso, está fazendo um sucesso maravilhoso, aonde os meus resultados, os resultados das profissionais hoje licenciadas, são espetaculares. Uhum. Então ela começou por uma necessidade, né, mas ela viu que aquele resultado que ela teve poderia ser aplicado a outras pessoas. Sim, sim. Até porque, quando a gente fala em emagrecimento, a primeira coisa que vem na mente da gente são os remédios, né? E ela já havia feito tratamento com vários remédios emagrecedores, porém com efeito rebote. Então, ela gostaria de algo que fizesse com que ela emagrecesse saudável e também perdurasse esse tempo de tratamento, que ela conseguisse levar para o futuro esse emagrecimento, né? Então foi aonde surgiu aí o método de emagrecimento 5S aliado à ortomolecular, que é uma reeducação alimentar. Bom, a gente falou a respeito da criação do método, né? Mas a curiosidade dos nossos espectadores aqui, da Maria Fernanda, da Cláudia, né? O que é o método, né? Como é que ele funciona? O método 5S ele é baseado em 5 segredos, né? Onde é envolvido uma equipe multidisciplinar, né? Uma terapia em grupo via WhatsApp, onde a pessoa posta para nós todos os dias os seus pesos de manhã em jejum e também os pratos, almoço e jantar, para que a gente controle esse peso e esses alimentos, para que eles não repitam os alimentos no mesmo dia, para ter um sucesso aí na sua evolução. Também tem a parte da estética, que ela trabalha onde ela age na forma anti-inflamatória desse corpo, né? Porque quando a gente consome alimentos que promovem a inflamação, a tendência não é só as calorias ingeridas, mas também a inflamação desse corpo, que tende também a inflar, né? Onde as percas de medidas são fantásticas. Pensando nessa questão, né? Então ele é um método individualizado, acompanha-se pessoa por pessoa. Pessoa por pessoa. Né? E você falava no bloco passado a respeito da questão do efeito rebote, que muitas vezes tem. Né? A pessoa cria um novo hábito e evita essa questão do efeito rebote? Isso, durante todo o processo de tratamento, que a gente tem um tempo mínimo de 3 meses, que foi aonde a gente conseguiu ver que realmente houve essa desinflamação nesse corpo, então a gente começa Desculpa, me perdi. Então, da questão do efeito rebote, né, desse acompanhamento. Então, a gente começa, desde o princípio, essa reeducação alimentar com essa pessoa,
tá? Desde a perda de peso, desde a manutenção e até a reeducação alimentar, aonde que essas duas últimas fases, que é a manutenção e a reeducação alimentar, são as mais importantes para não ter esse efeito rebote. A Júlia, né, colocando aqui, como é que fica essa questão? Muitas vezes a perda de peso gera flacidez. Sim. Então o trabalho estético vem auxiliar nisso? O trabalho estético, sim, porém, durante todo esse processo de tratamento, o cliente, ele passa a ingerir uma suplementação alimentar, que é dos minerais ortomoleculares. São minerais básicos, vitaminas B3, B6, selênio, magnésio, zinco, que vai favorecer a esse cliente, a esse paciente, a não ter essa perca de massa magra e sim aumentar essa massa magra, evitando o efeito de flacidez. Perfeito. A Ana Cláudia aqui, né, perguntando, você falou de 3 meses, né, mas Isso. varia de cada caso? Como é que funciona? Sim, ele varia de caso a caso, porém, essas pessoas que precisam de eliminar uma quantidade de peso maior, então ele gera aí, geralmente, no meu caso lá na clínica, de 3 a 4 meses, 5 meses, só para perda, e tem que passar para essa fase de manutenção e reeducação. Mas isso é para quem precisa de eliminar muitos quilos, né? 30, 40 quilos. Sempre com essa característica aí, de fato, de reeducar, né? De Porque não reeducar adianta nada sempre. também, olha, faço um período de restrição alimentar e depois não estou educado, ganho tudo de novo. Isso. O foco é que você elimine e continue com esse peso. E quando você tiver as suas fugidinhas, finais de semana, você saber, ter a consciência de que na segunda-feira você vai voltar à sua rotina normal e o que fazer para que você elimine aqueles pesos que você adquiriu nesse final de semana. Então a pessoa ela tem esse domínio também. Quando ela entra, eu quero emagrecer, eu quero entender esse processo, ela sabe o que fazer quando necessário. Nós temos algumas fotos, eu vou pedir para a Dani exibir para a gente, enquanto isso nós vamos comentando em cima de cada foto, né? Esse é um dos clientes. Isso. Essa pessoa, ele eliminou 20 quilos em 2 meses, completando aí 23 quilos dentro de 3 meses. Ele concluiu o tratamento dele. Perfeito. Essa cliente é uma cliente pós-bariátrica. Ela fez o tratamento bariátrico há alguns anos atrás, onde não teve muito sucesso no emagrecimento dela. Então, com o método de emagrecimento 5S, ela eliminou 22 quilos em 3 meses. Hoje está aí bem, está bonita, saudável, não tem excesso de pele, não tem excesso de desnutrição, né, que é o mais importante. Você vê que é uma pessoa que está totalmente nutrida. Perfeito. Outra cliente também, com 20 mesmo quilos. 20 quilos. Hoje ela está com 35 quilos a menos. Então, é uma cliente que continuou com o tratamento, aonde ela continuou também eliminando seus pesos. Perfeito. Essa é a mentora do método 5S, Edivânia Poltronieri, aonde a obesidade estava aí classificada no grau 3, e hoje ela está deslumbrante, magra, está bem com ela mesma, saudável, sem excesso de flacidez. E através dela a gente tem que agradecer o surgimento aí desse método, né? 16 quilos. Você pode ver que é um corpo que não condiz tanto com o peso eliminado. Você vê que essa pessoa, ela eliminou muita medida além do peso também, né? Hoje está aí com um corpo bonito, saudável também, nutrido. 18 quilos a menos, a mesma situação, né? 3 meses, em 46 dias, no caso, esse cliente, muito quilos. E é uma questão de emagrecimento com saúde, Com né? saúde. Então, eles não têm dificuldade no processo todo do tratamento, porque são alimentos que a gente tem no dia a dia, né? Então, não é restrito, não tem nada que você não possa comer depois. Então, no tempo do tratamento, você dá uma enxugada, uma eliminada em alguns nutrientes para ter esse peso eliminado, né?
e depois é retornado gradativamente na vida desse cliente. Perfeito. E você coloca muito essa questão, né, de continuar com um padrão de nutrição, de saúde. Sim. Porque assim, ó, não tem porquê você emagrecer e ficar doente, né? Porque se você quer emagrecer, visa emagrecimento, saúde, né? E o que o método 5S sempre prisa é a saúde. O que a Poliana Oliveira sempre prisa é, em primeiro lugar, a saúde e a qualidade de vida. Aonde foi escolhido esse método para entrar na clínica. Tá? A Fabiola perguntando, né, qual é o custo do método? Existe um custo? Existe. Ele existe um valor mínimo, porque é um método licenciado, então a gente tem que seguir as regras desse método, né? Tem um valor mínimo, sim, a ser seguido, e ele varia de acordo com o tempo de tratamento de cada um. Então, precisa-se de uma avaliação individual para que saia o valor desse tratamento. Perfeito. Tá? Guilherme perguntando, né? Resultados de homens e mulheres tem muita variação ou o perfil do tratamento é o mesmo? Tem variação, sim, nem tanto por ser homem e mulher, mas de pessoas para pessoas. Mas o homem em específico, ele tem uma facilidade para emagrecimento, né? A mulher é uma pessoa mais estressada, tem acúmulos de funções. O homem já não tem tanta esse nível de estresse. Então, o homem ele elimina mais rápido, sim, que a mulher. Giovana perguntando se combinar o método com academia se ajuda. Maravilhoso. Sempre aliar com uma atividade física, porém, pro tratamento não é necessário. Se você quiser alavancar a sua eliminação de peso, sim, uma academia, porém só aeróbico, nada de musculação. Júlia aqui, né, questionando isso, né, você fala desses 5S, 5 segredos, né, ela pergunta se são 5 passos, né, são 5 ações conjuntas que a pessoa tem que realizar. Isso. Psicóloga, nutricionista, a estética, a alimentação e a suplementação. Perfeito. É um conjunto de fatores para que você tenha esse emagrecimento de forma rápida, porque é rápido o tempo, né? O método ele promete aí, dependendo do seu IMC, acima de 30, vamos colocar, entre 10 a 15 quilos no mês. É muita coisa a eliminar, né? Então, tem todo um processo aí para ajudar essa eliminação de peso. Perfeito. Você não é daqui, você é de Franca? Sou de Franca. É o que a Matilde pergunta aqui, né? Como é que é feito o atendimento? É a distância? Como é que funciona? Para quem daqui quiser ser atendido lá. Sim. O atendimento ele é presencial, infelizmente não tem como fazer à distância, porque tem a parte da estética, né? E a gente também visa toda uma qualidade, então tem que ser presencial. Perfeito. Mas você falou dessa questão do acompanhamento pelo WhatsApp, também tem uma monitoria aí. Tem uma monitoria que todas as pessoas que aderem ao método, nós colocamos nesse grupo de WhatsApp, aonde a gente adquire essas informações deles. Então, assim, um exemplo, se a pessoa começou a estagnar, porque o corpo ele não quer eliminar a gordura, a gente precisa, né, dela. Então, começou a estagnar peso, a gente tem várias estratégias para poder fazer esse peso continuar sendo eliminado. Se a pessoa ela fica muito tempo longe do profissional que a acompanha, então ela vai ficar muito tempo sem perder peso. E se ela passar durante 3, 4 dias com o mesmo peso, ela vai ter aí 2 semanas de prejuízo. Então, por isso o acompanhamento. A gente percebeu essa dificuldade, a gente já age com a pessoa, já passa para ela essa estratégia e ela já vai fazer. Perfeito. Para quem quiser ter mais informações, conhecer um pouco do método, tem contatos pela rede social, aonde consegue esse contato? Tem pelo telefone 16 994 14 9002 ou 98183 1692 ou pelo Facebook Poliana Oliveira Estética e Emagrecimento. Poliana Oliveira Estética e Emagrecimento. Só buscar lá no Facebook. Isso. Poliana, quero agradecer a presença e espero aí, né, que as pessoas tenham cada vez mais essa questão
da consciência da sua alimentação e de quanto a alimentação é um item, né, para que a nossa vida seja mais saudável. Obrigado pela participação. Obrigada a você. Bom, no próximo bloco eu converso com o vereador André, nós vamos falar um pouquinho do trabalho dele no Legislativo aqui no município. Você pode participar pelo 3662-6002 ou pelas redes sociais. Nós voltamos já rapidinho. Quinto bloco do Educador Entrevista, agora na companhia aqui do vereador André. André, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores da Educadora. É um grande prazer de estar aqui novamente. A gente sempre dá esse bate-papo legal, né? Ainda mais agora nesses mais de 120 dias como vereador, é muito gratificante estar aqui com você nesse bate-papo. Bom, André, você está falando do período aí, né? Vamos falar um pouquinho dessa temporada inicial aí no Legislativo, em que você já inovou com um gabinete itinerante, né? Isso. Como é que surgiu a ideia e como é que tem sido essa experiência? Bom, a ideia, eu sempre costumo falar que foi a ideia própria da população. Quando eu saí para gastar sola de sapato, para pedir voto, a população em si já falava, mas a gente quer você aqui se você ganhar depois. E eu tinha essa ideia, né, se eu ganhasse, voltar sempre na população, no centro comunitário e tal, mas a gente, nada se cria, né, tudo se copia. Então a gente pesquisando, vendo cidades que isso já deram certo, e eu falei, eu vou pegar essa barraquinha de praia, colocar uma mesinha, pôr uma caneta, um papel e escutar a população. Então deu certo. Graças a Deus eu estou adorando o gabinete itinerante. Inclusive agora sábado nós temos novamente, e o gabinete está tão bom que tem outros vereadores que estão indo me ajudar. Está muito gostoso. Perfeito. E também não é só um espaço de escutar, né? Às vezes você informa a população do que pode e do que não pode ser feito também, né, André? Isso. O que a gente fala no gabinete? A gente está sendo aqui uma tentativa de um elo de ligação entre o Legislativo e o Executivo. Explicamos, né, o que a gente pode fazer e o que nós não podemos fazer. E o engraçado de tudo isso, que são coisas assim pequenas, mas tem muita coisa que a população dá um toque assim na hora, no momento ali, que às vezes a gente passando ali não tem visto. E com os olhos da população, a gente fica muito gratificante de poder ajudar e escutá-los. O povo, a gente vê, né, que o povo está muito cabisbaixo, o pessoal, a população está muito sem perspectiva. Então, só de escutar e conversar com a população, isso que nos anima, fica muito feliz, fica muito gratificante. Nessas idas aí, quantos bairros já foram? Nós fomos já, é o 7º bairro agora, são 7 bairros. Apesar que a gente pega um bairro, mas geralmente pega vai... um entorno. O pessoal teve um bairro lá, o primeiro que eu fiz no Pupim, teve pessoal lá do Castelo que foi lá, você entendeu? Então o pessoal vai, eles vão conversar, bater um papo, está sendo assim, uma frequência de... uma média, um pelo outro, de 70 a 75 pessoas que passam no gabinete quando a gente faz. É muito gratificante. Muito bom. E quando se pensa no tempo de duração disso, vocês ficam em média quanto tempo, André? Olha, nós chegamos lá às 8 horas da manhã, já montamos as barraquinhas, eu tenho meus colaboradores, né? Já tivemos o Vladimir passando por lá. Geralmente quem tem bastante vezes é o Dr. Maurício, né? O vereador também. E a gente fica das 8 horas até ao meio-dia. Esse último agora, se não fosse 2 horas eu começar a pedir para os meninos abaixar, tirar a placa. A gente estava lá até agora, o modo de falar, porque foi tão gostoso que a gente foi lá no Imirim, né, no Zaira Pupim, a gente vê as dificuldades deles lá, então foi muito gostoso, foi um bate-papo. Até gravei um vídeo, eles conversando, sabe? Era para ser uma fila para conversar, acabamos de fazer uma mesa redonda lá. Foi muito bom. E de fato é um contato próximo, às vezes a pessoa te leva até o problema do bairro, te mostra, tem essa função também. Essa função. Eles chegam, né, e quer mostrar. De princípio, até quando eu fui fazer o gabinete, o pessoal falou, olha, cuidado que, infelizmente, o pessoal confunde, né, o assistencialismo, vai pedir alguma outra coisa, mas graças a Deus, até hoje, né, nunca ninguém pediu. A gente vai lá, eles querem mostrar. Um chegou, vem cá ver o piso da minha casa, que é lá no Imirim, olha aqui o que aconteceu. Eles me falam, olha aqui essa pracinha, olha aquilo lá, o que a gente pode fazer? Apesar que os últimos agora que a gente tem visto, né, a gente já chega na pracinha, já tem bem podado, já tem organizado, tá vendo aí o sistema de tapa-buraco, né? Mas tem alguns problemas que eles me falam, às vezes, de horário de postinho, né? Então está sendo assim, a gente está aprendendo junto com a população, está sendo muito legal esse gabinete. A Cláudia aqui com uma questão interessante, né? Como é que tem sido o contato com os deputados do seu partido, PP, né, André? Isso.
no sentido de tentar aí, melhorias, emendas para a cidade. Isso. Boa tarde, Cláudia. Obrigado pela pergunta. Já de princípios, né, a gente já conseguiu um contato legal com o Pinato. Ele conseguiu uma verba legal para ser liberada no final do ano para Santa Casa, né? Até final do ano são R$100 mil. Tem o Ricardo Izar também, que é um deputado excelente. Foi a Andresa, né, a vereadora Andresa que me apresentou, junto com o seu assessor João. Então a gente está tendo uns contatos legais. Segunda-feira agora eu tive na minha loja a visita do ex-prefeito de Santo Antônio da Alegria. Ele teve 2 mandatos lá, e ele é do nosso partido agora, e ele quer me apresentar também o Mussi, que tem uns projetos legais, inclusive até foi citado até de vir conversar com o Zé Luiz, com o prefeito, com o executivo, para ver o negócio do aterro sanitário. Então eu já estou te passando de princípio agora, de primeira mão. Ele deve estar vindo aqui para acertar isso aí, para ver o que ele pode ajudar, intermediar o secretário nosso do meio ambiente, né, que é do meu partido, do PP, infelizmente, mas a gente pode tentar ver o que pode ajudar para Batatais. Perfeito. E verbas a gente vai pedir, né? Vai, se Deus quiser. Não é a função do vereador, mas é o que a gente pode fazer para ajudar, a gente vai fazer sim. Sem dúvida, não é a função, mas acabou sendo uma ação extra, né? Como no passado o assistencialismo não era função e acabou virando uma rotina, é verdade. Né? E hoje eu acho muito mais positivo a gente tirar o assistencialismo de pauta e conseguir fazer a ponte com recursos. Com recurso está sendo uma das melhores coisas. A gente chega para o deputado, pede o que for viável, né? Ainda mais agora que essa liberação da prefeitura, que pode ter essa carta que a gente pode pedir para a prefeitura, né? Então vai ser muito bom os deputados. A gente encaixar um deputado legal, estadual, federal, inclusive até o ministro da Saúde, é do meu partido também. Quero ir lá conversar para ver o que a gente pode fazer nessa parte da ressonância magnética aqui para Batatais, o que pode fazer para tentar ajudar, ou pode conseguir um aparelho, ou ser mais viável, para ser mais barato, né? Porque a gente sabe tanto que o Zé Luiz está pagando aí a prefeitura de cada consulta em Ribeirão, que não é barato, né? Sem dúvida. A gente tem que tentar criatividade nesse momento. Temos que tentar fazer de tudo, né, para tentar ajudar. Sem dúvida, né? Nessa questão aí, né, a gente teve um embate grande na questão do horto, né, que felizmente parece que agora está sendo sanado até com o próprio Ministério Público do Estado, que barrou aí a venda de todas as áreas, não só Batatais. Isso. Né? Isso foi uma grande vitória para nós. Não foi só uma vitória de conseguir ficar com o horto, foi uma vitória assim, de ver a população unida. É desse jeito que a gente consegue fazer uma grande cidade, unir. Inclusive, agora, já vou até te falar, eu estive num congresso semana retrasada, dia 30 de abril de 2018, acaba a concessão aqui dos nossos pedágios. Então, já tem uma licitação para abaixar de 21% a 20%, um desconto no pedágio de 21% a 26%. Eu acho que nossa população já deveria começar a se unir para conseguir um desconto maior de 60%, porque é muito caro esse pedágio nosso. E a gente pode conseguir abaixar mais ainda. Por que a gente não pode lutar também, ir para a rua e fazer alguma coisa lá na rodovia, para a gente tentar conseguir abaixar? Porque já 20 anos que eles já pagando esse preço, a gente pode conseguir maior. Então, isso do horto, a união que a gente viu em redes sociais, lá, me deixou assim, feliz e gratificante, como sempre fui de ser batataense. Perfeito. E é uma questão prática aí, né? E tem que ser reduzido o preço do pedágio mesmo, porque nesses primeiros 20 anos foi incluído a taxa da duplicação. Né? Então, nós temos pago aí ao longo desses 20 anos a duplicação. A duplicação já está pronta, já está paga, então agora tem que sair esse valor da cobrança do pedágio. Não, já está muito bem paga, bem de passagem, né, Luciano? Porque 20 anos, o preço que eles cobram, né? Então eu acho que agora é hora da gente tentar Nós temos uma oportunidade, em abril do ano que vem. Eu queria saber a resposta. Eu vi da boca do governador Geraldo Alckmin, ele falando lá que vai a rodovia do calçado, né, que vai para Jaú, que é inclusive do meu ramo, né, de calçados, e que vão duplicar, e aqui também que vai abaixar o pedágio. Só que 21% ou até 26% ainda é pouco pelo que a gente precisa aqui da nossa região. Né? Precisa ser mais. A gente sair daqui para ir em São Paulo é um dos pedágios mais caros que tem, aqui R$ 8,90.
O André Toffetti aqui mandando um abraço. André, agradecendo a você pelo apoio à luta para viabilizar o trevo e as melhorias lá na SP 334, né? A próxima a Jumil ali. É um anseio grande e tem se discutido muito, né? A melhoria daquele trevo, que não depende só do município, né? Tem a questão do DR, Isso. mas que tem que haver uma negociação ampla aí para essa mudança. Isso. Obrigado, André. Parabéns você também por ter agarrado a causa junto com os vereadores, né? Aquele dia lá assinando, reivindicando. Parabéns pelo que você tem feito também. Isso aí, essa melhoria, é tudo que é de melhoria, principalmente na entrada da cidade, né? Que é de suma importância para a nossa convivência humana aqui dentro de Batatais. Então, tudo que está sendo de melhor, a gente está sendo bem visto lá fora. Esse congresso que eu estive lá, né, e tem falado, a gente sempre é citado de Batatais, né, do nosso famoso cafezinho aqui, mas a gente precisa de mais coisa para Batatais. E uma dessas já está começando, é legal isso aí. Esse dia para trás eu fui na reunião do CONTRAN, né, e a gente está falando que agora que vai reformar aquela Washington Luiz. O dinheiro do DAD já está aí e vai ser reformado. Então vai ser muito bom para a entrada, outra entrada da cidade ali. Contour, com certeza. Contour, isso. Nós fomos na reunião do Contour, chegamos lá, o Jordão, né, tava o Pimenta, e eles falaram que vão gastar esse dinheiro lá, vai reformar, vai ser uma viabilidade muito legal para a entrada da cidade. É isso que a gente está precisando. De um lado está vendo esse trevo e agora é a entrada daqui do Washington Luiz. São duas entradas essenciais. Já temos a de Altinópolis, que foi reformada, ficou muito bonito, e agora tem essas outras duas que estão reformando. Vai ser legal demais. Sem dúvida, porque a apresentação da cidade, né? É isso. Para se trabalhar com a questão do turismo é fundamental. João Carlos, né, colocando aqui do período difícil que se vive, né, do enxugamento da máquina, né, via administração, da questão do congelamento, do aumento do servidor nesse ano em função disso. E ele pergunta como é que está acompanhando, como está sendo o acompanhamento da Câmara em relação a comissionados ou a contratados. Isso. Inclusive, né, a nossa vereadora Andresa, ela fez isso, um levantamento, inclusive ela foi lá entrar em discussão com o Zé Luiz, junto com o Santana, ela puxou, mostrou que tinha mesmo isso aí. Eu acho que o salário do brasileiro em si é um salário muito pouco, é muito pouco salário para gastar, muito pouco para viver. E aqui o que está passando em Batatais não deixa de menos, né? Eu vi ontem, teve a assembleia, eu estava num rádio, eu não pude comparecer, mas foi a Andresa estava lá, estava o Rastelli, entendeu? Eles vão mesmo entrar na justiça, né? Tem um prazo para entrar. Eles estão procurando a reivindicação deles, eles estão certos. A gente sabe que o momento agora não é de reivindicar, de aumentar, mas o salário hoje, o salário do brasileiro é muito pouco, é muito curto. E a gente tem que lutar por eles. Eu acho que temos que ter um aumento, sim. Nem se for um pouco, tem que ter aumento. Eu sei que pode me matarem, né, me crucificar, mas a gente tem que lutar por eles. O salário, eu tenho 2 lojas de calçados, vocês sabem disso. Eu tento passar, eu pago bem, eu tento pagar bem, tento ter um aumento certinho. E mesmo assim eu acho pouco para eles. Eu acho que tudo começa na melhoria do salário, principalmente dos nossos servidores. E a Câmara tem muito empenhado em ir. Eu vejo muitos vereadores na Assembleia, eu já participei de 3, 4. Essa não deu para ir por causa que eu estava no rádio, mas eu vi vários vereadores lá. Atuando e ajudando. Quando se pensa, né, na questão que você estava falando aí da participação, né, nos congressos, nas reuniões de conselho, eu acho que no período pré-eleitoral não se tem noção dessa diversidade, né, André, da quantidade de conselhos, de ações, de caminhos que tem que ser tomado. Acho que o papel do vereador também acaba sendo por um período grande de adaptação mesmo para conhecer toda a estrutura. Não, esse congresso que eu fui, eu cheguei lá, teve lá CDHU, Detran, tudo centros que Batatais precisa, que a gente está precisando. Então a gente viu lá, a gente foi o Marcelo Arruda num lugar, a Andresa em outro, conversando com aqui, a Maria das Graças em outro, vários outros vereadores, o Dr. Maurício, cada setorzinho, tivemos palestras, né? Até hoje eu estava na Câmara conversando com a nossa colaboradora, ela falou assim, o que você está achando? Eu falei assim, olha, a gente até pensava, né? O vereador vai só 2 vezes na Câmara, né? Não, o vereador, a gente vê
estou vendo agora os 15 vereadores, como que a gente está se empenhado, trabalhando e quanta coisa está para aprender. O vereador Santana mesmo, né? O Santana já é a quinta mandato dele. Ele chegou lá no Congresso, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu elogiei ele, falei assim, Santana, parabéns. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender como a gente está se espelhando em você, está vendo como que você está aprendendo. Então eu acho que é isso que é bom, a gente aprender, lutar pela causa. E a gente não pode ficar assim, parado no tempo. O vereador também tem que se reciclar. Esses congressos a gente aprendeu cada coisa, tanto que eu já te trouxe essa informação do pedágio, que ele já falou para nós, né? Tivemos a palestra do Dória, tivemos os secretários, só faltou o secretário do meio ambiente para a gente pegar ele lá, né? Mas não teve jeito. Na questão dessas viagens aí, né, ao Estado, tem se notado também que a gente tem falado muito da questão financeira no município, mas o Estado também fez muitos cortes, né, André? Muitos cortes. Você vê, está querendo vender o horto, são outras coisas. Aqui em Batatais, para você ver, perdemos a seccional, delegacia, e tudo são. É a mesma coisa de você chegar na sua casa, você cortar um pouco de mistura, ele está cortando errado, tem outras coisas que ele pode cortar. Não é verdade? É isso que o João está falando dos comissionados. Acho que tem que rever o sistema, o que está vendo, o que está cobrando, porque é muito dinheiro que está sendo por mês. E a mesma coisa do Estado. O Estado tem que ver o que ele está gastando a mais, que está tirando nossa segurança, nossa saúde. Não é verdade? É isso que é. Está tendo prioridades, tem que pôr prioridades no papel. E Marília, né, parabenizando pelo trabalho e pelo diferencial, André, e colocando como é que fica a questão de rotina da Câmara mesmo, de dar conta de toda a legislação, né? Ela diz que muitas vezes a cidade tem tantas leis que não são fiscalizadas e aplicadas, que talvez daria para fazer um mandato inteiro só revendo a legislação municipal. É verdade. É verdade. Né? Marília, boa tarde, obrigado pela pergunta. É isso mesmo. Às vezes a gente não pode voltar no passado, como a gente estava falando, trazer o passado de volta e fica até batendo nessas leis e não dá para correr atrás do futuro. Então, a gente tem que ir fazendo uma adaptação, né? Correndo atrás do que está errado, vendo o que está errado que pode resolver no momento e está preparando também um dia melhor, um Batatais melhor. Porque a função do vereador é fiscalizar e legislar. Isso aí é uma função que às vezes a gente fica um pouco meio acuado só naquilo, mas só nisso já dá para a gente fazer bastante coisas. E a gente vendo essas leis, que às vezes tem leis que não dá para fazer, podemos reverter essa situação, sim. Muito obrigado, Marília. E de fato a gente acaba pensando nisso, né, na questão de muitas vezes há uma procura pelo vereador para se tomar uma providência, para fazer uma ação, que a lei já existe, que o trabalho já existe, mas muitas vezes a pessoa não conhece o caminho. Não conhece o caminho. É isso mesmo. Aí eles chegam para a gente, fazem a reclamação, pegam a dúvida. Por isso que eu vou voltar no caso do gabinete itinerante. Uhum. Eu vejo que no gabinete eu recebo pessoas lá e falam assim, moço, eu não sei como que é a Câmara Municipal lá dentro, eu posso ir lá, eu posso entrar? Eu falei assim, então a gente está trazendo a Câmara aqui para a senhora conhecer, isso aqui é a Câmara, a senhora pode ir lá que é igual, a senhora pode dar a roupa que a senhora está aqui, do jeito que a senhora está aqui, a senhora vai lá, nós temos o setor jurídico lá, nós temos os vereadores, vai receber, a senhora tem um cafezinho, uma água, a senhora pode levar a sua reivindicação lá, a sua solicitação. Então, por isso que eu volto a falar do gabinete itinerante, que está sendo muito legal, porque nós estamos levando um pouco o que é a Câmara Municipal para os bairros e para a população. Perfeito. Dentro dessa questão aí, né, você falava muito do Imirim, do Zaira Pupi, né, que também é um exercício de convivência, né? Você tem um grande aglomerado de pessoas no mesmo espaço e constituir regras de convivência, de rotina, tem sido o grande problema lá do espaço. Isso. A maior reivindicação foi essa, foi uma da segurança, né? E onde que está começando a viver. A gente está mostrando, eles estão vendo que lá é uma família, né? A gente tem percebido, acho que teve agora uma assistência social que está tomando conta lá, que voltou, tem uma parte de melhoria. Nós ficamos sabendo que a construtora de lá foi embora, deixou eles lá, que agora a Caixa já tem que intervir. Nós também pedimos uma ajuda para
para o executivo, para acompanhar. E essa parte de convivência que é o mais difícil, porque são várias pessoas, né, que vêm de vários pais, de vários parentes, totalmente diferente um do outro. E essa parte é uma parte, acho que vai ser a parte mais difícil. Mas com calma, né, assistência social, o CRAS, lá está tudo ajudando. Eu acho que vai ser um bom começo. Perfeito. O Júlio perguntando, né, André, qual tem sido a maior dificuldade para você, né, enquanto vereador novo, assim, você achava que os caminhos e os processos eram diferentes, às vezes você sente dificuldade por não conseguir resolver um problema? Isso. Ó, Júlio, boa tarde. Ótima pergunta. Essa pergunta que eu tenho feito para mim também. Porque, como a gente falou, o vereador, ele legisla, né? E a prefeitura, o prefeito executa. Então, às vezes a gente quer executar, quer fazer e não consegue. Assim como eu tenho uma loja de calçados, e a gente escuta muita coisa lá, escutava muita coisa antes de ser vereador. A maior coisa que a gente escuta é a falta de emprego. Então, o que a gente queria trazer? Empresas para Batatais. Então, eu já achava que em 4 meses a gente ia tratar disso. Inclusive, eu estive na AgriShow, na quinta-feira, entregando meus convitinhos de empresa a empresas, né? Inclusive teve uma empresa lá, que eu até coloquei nas redes sociais, que ela queria ter vindo aqui, já veio a Batatais há longos anos atrás, mas não teve respaldo. Então, o que nós vamos fazer agora para terça-feira? É uma comissão de apoio às empresas que vão chegar a Batatais, nos procurar. Já isso, a gente ir lá levar para o executivo, também procurar o executivo para ver o que a gente pode fazer, tanto nesse novo distrito industrial, porque geração de emprego é a nossa maior fonte de renda hoje em Batatais, que mais precisa. Você vê aqui, ó, nós estamos, o ano passado, o ano retrasado, tivemos, menos 1.216 carteiras. Isso que já eram assinadas e perderam emprego. Imagina esses jovens, até seu xará, Júlio, o Júlio faz esse programa, né, que ele faz aí no sindicato, que não tem a carteira assinada ainda. São mais 1.000, entendeu? Estão saindo a todo momento sem carteira assinada. O importante agora é tentar trazer empresas, o turismo para gerar mais emprego e receita para a nossa cidade, que de momento eu estou sentindo isso um pouco meio tardo, né? meio lento, mas eu quero lutar muito para isso. Sem dúvida. E de fato a gente acaba caindo numa questão problemática, né? Porque é um período de crise. De crise. Né? Se fora do período de crise conseguir atrair empresas é complicado, imagina num período como esse. Isso. É um momento muito complicado, muito. A gente vê fábricas de calçados lá fechando, mas uma coisa boa agora na AgriShow que eu vi foi o agronegócio deu uma alavancada. Alavancada. Além de alavancada, ela tem vindo bem há longos anos já. Lá eu vi empresas que eram desse tamanho e estão desse tamanhozinhos. Não sabe, uns é por motivo de crise, às vezes é motivo também de má gestão, a gente não sabe o que aconteceu. Mas eu vejo empresas que eram desse tamanhozinho que estão desse tamanho. Então, o agronegócio, ele gera esse negócio. Eu acho que é uma forma da gente agarrar em crises, ser diferente, ter ideias novas, né? Te admiro o que você tem feito lá no teatro, as ideias que você tem junto com a Alessandra sempre tiveram, a criatividade de vocês lá dos banquinhos, sem pegar dinheiro da prefeitura, sem dar gasto, for lá, cada um deu uma coisa, olha que legal. A nossa população agora é o momento agora da gente se unir para tentar fazer isso aí. Para tentar, igual o Unido do Horto, para tentar trazer empregos, para fortalecer nosso comércio, fortalecer nossa cultura, para fortalecer nosso turismo. É a hora agora. A gente tem que ter ideias novas e ser diferente. Sem dúvida. De fato, a gente acaba, né, tendo esse aporte, essa ação de mais criatividade, de ajeitar a casa, Isso. Porque também a gente comete o erro muito frequente no país de, no período das vacas gordas, abusar e não investir como se deveria. É verdade. Você tocou num ponto essencial isso aí, é verdade? É a mesma coisa da sua casa, né? Vamos citar a situação da sua casa. Você está com a família, você tem os 4 estão trabalhando, os 4 estão juntando dinheiro, os 4 estão guardando para um momento de crise. Né? Você vai, a hora que vem as vacas magras, pelo menos você vai suportar um certo tempo. Perdeu um emprego perdeu um emprego outro, só está um trabalhando. E a mesma coisa na nossa época, que há 5, 6 anos atrás, o dinheiro não estava vindo, ele estava nascendo, brotando na árvore. Né? Então a gente não soube aproveitar esse momento. Estou falando a gente, porque até na minha própria loja, às vezes a gente não comete nossos erros. Então,
É isso aí que aconteceu com o poder público no Brasil todo. Né? Não soube investir nas prioridades, nos momentos certos, nos momentos que ia ter essa crise, essa vaca magra. Perfeito. André, vamos falar um pouquinho, né? A gente falou do gabinete itinerante, dá essa chamadinha para o próximo já. Você já tem data, local específico? Opa, eu te agradeço, Luciano. Agora, sábado agora, véspera do Dia das Mães, a partir das 8h30, lá no Jardim Mariana 1 e 2, naquela pracinha lá, perto daquela sorveteria lá, nós vamos fazer lá, das 8h30 até as 11h30 lá, se Deus quiser lá. Já tem 2 vereadores confirmados comigo, o Rastelli e o Dr. Maurício, né? Vão me ajudar. Então, a gente vai naquela pracinha lá. Escutar a população, ser a ponte da população. Volto a falar, o gabinete não é para executar, mas é uma ponte para o executivo. Nós vamos levar os problemas, estamos muitos problemas que a gente tem passado, a gente tem recebido as respostas devidas, sabe? Os buracos estão sendo tampados, que já é automaticamente, mas as pracinhas, às vezes algum vazamento de água, algum outro lugar, a gente está sendo muito bem atendido. Então, vai lá, o pessoal lá daquela redondeza, ou até mesmo de outro bairro, vai lá tomar um cafezinho com a gente lá, a gente vai sentar, fazer um bate-papo legal lá. Perfeito. André, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição. Espero que cada vez mais a gente tenha essa rotina de participação da população, né? Via gabinete itinerante, via participação das sessões da Câmara, porque o esclarecimento aí ajuda muito até no andamento do funcionamento rotineiro, aí, tanto do Executivo quanto do Legislativo, né? E porque a gente tem uma cidade mais participativa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu não sei como agradecer a vocês, Luciano, a TV Educadora, por dar tantas oportunidades, não só aos políticos, são todos os projetos legais que a Batatais, uma TV imparcial, uma TV que está sempre querendo o bem de nossa cidade. Isso é muito bom a gente levar. Ainda mais que o político em si está passando um momento difícil, né, por inseguranças, né, por que vem acontecido no país. E vocês vêm aqui esclarecer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é bem feito. A gente falta mais divulgação. A gente usa as redes sociais, sabe? Inclusive, está saindo o meu jornalzinho de 4 meses, que tudo que eu estou fazendo, você entendeu? Então, a gente vai passar para a população. Eu quero sempre prestar contas, porque a gente ganha para isso. E é obrigado a prestar contas. Eu quero muito agradecer a Educadora por estar dando essa oportunidade a nós todos. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV e voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E você fica agora com a programação da TV Brasil.